Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai fazer um tema que eu acho muito interessante, que é o tema sobre os trabalhadores da última hora. Então, vamos começar o programa de hoje já convidando você a se inscrever no canal, a deixar seu like, comentário, sua divulgação, faça essa divulgação, compartilhe esse vídeo para outras pessoas e ajudando assim, a gente a levar o programa a mais corações, a mais pessoas que possam receber essa mensagem de hoje, que possam despertar no seu coração, no seu íntimo, a mensagem de Jesus, a vivência dessa mensagem muito linda que Jesus nos traz através do Evangelho, através do plano espiritual superior. Contamos hoje novamente com a presença da nossa irmã Ara. Boa noite, Ara. Tudo bem? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão conosco aqui no Espiritismo na Prática. Como eu sempre falo, é uma alegria estar aqui, né, e conversando sobre este assunto que é realmente muito bacana, né? Quem são os trabalhadores da última hora? Vamos entender isso direitinho, né? Pois é, Ara. Quem será que são os trabalhadores da última hora, né? Mas antes de a gente começar, Lara, é interessante a gente abordar um pouquinho aquela referência que vai trazer esse conhecimento, esse entendimento para nós. Então, Lara, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a questão da parábola, né, dos trabalhadores da vinha. A gente vai ter que começar a iniciar já do ponto mais essencial, que é a mensagem do Cristo. Essa parábola é bem interessante, né? Então, para quem não conhece, me permitam citá-la aqui textualmente, como está no Evangelho, porque senão a gente fica sem compreender o que é a parábola da vinha, né? Está escrito assim: o reino, isso é Jesus falando, tá, gente? Ele contando a parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à terceira hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha e vos pagarei o que for razoável. Então, deixa eu só parar aqui, vejam. Com os primeiros, ele combinou um denário. Com os segundos, ele combinou o que seria razoável. E aí Jesus continua contando. E eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Então veja, vou parar aqui de novo. Este senhor, este pai, né, ali de família, como diz Jesus, ele encontrou ali, na undécima hora, umas pessoas que estavam ali sem trabalhar e pergunta: por que vocês estão aí sem trabalhar o dia inteiro? E aí o que eles respondem? Porque ninguém nos assalariou, ou seja, ninguém nos chamou para o trabalho. Nós estamos aqui disponíveis, mas ninguém chamou a gente para trabalhar. Aí Jesus vai continuar a parábola. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Então, veja, ele começa a pagar dos últimos que ele chamou, até chegar aos primeiros que ele chamou. Aproximando-se então os que só a undécima hora haviam chegado, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas um denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas uma hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono: vou parar aqui um minutinho. Então, vocês vejam, todo mundo recebeu um denário. Os que chegaram por último, os que foram chegando ao longo do dia e os primeiros que estavam ali o dia inteiro. Todo mundo recebeu igual, um denário. Aí Jesus continua a parábola.
Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, disse Jesus, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Essa frase todo mundo conhece, né? Mas vejam, a gente pode entender essa parábola, às vezes a gente fala assim, mas é uma polêmica, né? Por quê? Uai, esse senhor da vinha aí está cometendo uma injustiça, né? Aqueles que chegaram primeiro estão trabalhando ali o dia inteiro, né? Debaixo do sol, e os outros que chegaram depois vão receber exatamente a mesma coisa, né? Se eles trabalharam por tempo diferentes. Mas, na verdade, vejam, nós temos que entender o seguinte: o que ele combinou com os primeiros? 1 denário. E o que eles receberam? 1 denário. Então, ele passou alguém para trás? Não. Ele não passou ninguém para trás. E o que ele combinou com os outros? Aqueles que ele contratou depois. Que ele daria o que lhe era justo. E os últimos, ele não disse nada do pagamento. Absolutamente nada. Você vê, a parábola não fala. Jesus não fala ali de pagar os últimos. Não. Então, no final, o que acontece? O senhor ali da vinha dá o mesmo que havia pago a todos os outros. E ele passou alguém para trás? Não. Os últimos nem estavam esperando, né, o salário, porque o dono da vinha não falou que ia pagar a nenhum deles. Né? Os que ele chamou depois dos primeiros, ele falou, vou pagar o que é justo. Então, onde que está o problema? Né? Falar, mas isso é errado. E olha o que o senhor ali, o pai de família, o senhor da vinha fala. Eu sou bom, não é lícito fazer aquilo que eu quero? Então, se a gente fizer um exercício de raciocínio, a gente vai pensar o seguinte: bom, o que será que esse senhor da vinha viu nesses últimos para pagar igual aos primeiros? Ele deve ter visto alguma coisa naqueles trabalhadores, não é? Porque, vocês vejam, esses últimos, eles tinham disposição para o trabalho. O trabalho é que ninguém tinha chamado eles para trabalhar. Eles estavam ali esperando serem chamados ao trabalho. E eles não questionaram quanto eles iam ganhar. Né? O senhor perguntou para eles, o que vocês estão fazendo aí parado aí? Ah, senhor, nós estamos esperando um trabalho. Né? E eles não perguntaram, não, nós estamos aqui esperando quem paga mais. Qual vai ser a melhor oferta de trabalho? Não, eles estavam ali esperando uma oportunidade de trabalho, né? Então, talvez esses últimos que não questionaram quanto iam ganhar, talvez eles trabalharam com uma qualidade melhor, talvez eles tenham tido mais comprometimento, talvez eles, mesmo durante aquele pouco tempo ali que eles trabalharam com mais intensidade do que os outros no decorrer do dia. Então, vejam, a gente tem que deixar a nossa interpretação rasa de lado e compreender com mais profundidade os ensinamentos do Senhor, de Jesus Cristo. Então vejam, cada um recebeu ali conforme o senhor da vinha achou justo. E ele achou justo pagar todo mundo igual. Todo mundo igual. E onde é que Jesus ia falar alguma coisa com controvérsia, com polêmica?
Não ia. Falta-nos entender. Falta-nos entender. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias explicações, né? Tem acho que são 4 explicações ali. Tem explicação do espírito Henry Heine, do espírito Constantino, do Erasto e do próprio Jesus, né? O espírito da verdade. Então, vejam, a gente precisa procurar o entendimento mais profundo. Né? E se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no texto de Constantino, eu não vou ler aqui, depois você vai lá, procura lá a explicação dessa parábola no Evangelho segundo o Espiritismo. O Constantino fala o seguinte, ele começa o texto dele dizendo assim, bons espíritas, meus bem amados, sois os trabalhadores da última hora. Bom, então a gente precisa se questionar uma coisa, será que é só o espírita que é o trabalhador da última hora? Ah, não, não é. Sabe por quê? Porque nós, gente, somos ainda muito falhos e na nossa falha existem erros de traduções, né? Então, no texto francês, no texto original, não quer dizer vocês são os espíritas, vocês são os trabalhadores da última hora. Não é isso que está dizendo lá, não. O que está dizendo lá, na tradução mesmo do francês, é que vocês fazem parte deste grupo de trabalhadores da última hora. Não é que é um grupo exclusivo, só os espíritas são trabalhadores de uma hora, da última hora. Não. Cada criatura que está na Terra é o trabalhador da última hora. Cada um de nós. Então, nós temos que compreender essa questão muito direitinho. Qual trabalhador eu sou? Eu sou aquele que aceitei o serviço primeiro, que fui chamado primeiro? Ok, se eu fui esse, eu tive mais tempo para trabalhar bem, eu trabalhei bem. Ou eu fui enrolando ali durante o dia inteiro, né? Ah, vou trabalhar só um pouquinho, né? Pega ali na enxada um pouquinho, dá uma capinadinha. Ai, muito quente. Espera aí, deixa eu descansar um pouquinho. Será que eu sou esse tipo de trabalhador? Será que eu sou aquele que foi chamado depois? Ou será que eu fui o último a ser chamado? Por que eu estou sendo o último a ser chamado? Eu sempre estive disposto ao trabalho? Essa é a questão. Qual é a minha disposição para o trabalho? Qual é a minha disposição para servir? Qual é a minha disposição para trabalhar no bem, na obra do Senhor? Porque aquele que chegou por último, não por má vontade dele, não porque ele não procurou trabalho, mas porque o trabalho não se apresentava. Ele estava ali, disposto a trabalhar. Aquele pode ter trabalhado muito mais do que o que está trabalhando o dia inteiro. Então, vejam, nós não podemos interpretar de forma rasa o Evangelho, as parábolas de Jesus. É preciso, gente, olha, Galileu tinha uma frase ótima, né? Ele dizia assim: não acredito que Deus nos dotou de inteligência e capacidade de raciocínio se ele não quer que a gente use. Então é preciso que a gente ponha a nossa cacholinha para pensar, para refletir direitinho, para entender com mais apuro, com mais acuidade aquilo que Jesus disse, né, Jefferson? Falei muito. Muito boa a sua colocação, Ara. E eu não quero ser redundante, porque eu fiz um texto, né, um estudo baseado nisso que você falou. Né? Então, eu vou partir para a segunda parte do meu estudo aqui do texto, que é falando sobre o trabalho. Né? Então, a gente precisa, primeiramente, compreender o que é o trabalho. O que o trabalho é? Né? Como é que a gente pode entender essa questão do trabalho da parábola? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que toda ação no bem é considerado um trabalho. Então, não é só o trabalho remunerado, o trabalho físico que você faz. O trabalho que você tem que fazer é o trabalho na ação do bem. E a Lara falou muito bem isso
né, no último programa que a gente fez, onde a gente tem que fazer sempre buscar o bem em todas as ações que a gente for fazer. Então, a gente tem que compreender que esse trabalho ela é feito de boa vontade, é feito de forma voluntária por nós mesmos. Quando a gente trabalha com alegria, quando a gente trabalha com muita vontade, muita disposição de ajudar, de cooperar ou auxiliar as pessoas que estão sendo beneficiadas, ou as instituições, os grupos que estão sendo beneficiados, então a gente trabalha com muito amor, com muita alegria. Eu entendo que os trabalhadores da última hora somos todos nós. Hoje, todos nós somos encarnados, independente da religião que a gente tenha, todos nós somos convocados diariamente, a todo instante, a todo segundo, ao trabalho no bem, a realizar uma ação no bem. Você pode, talvez, não puder fazer uma ação de trabalho voluntário, ou uma ação de trabalho de cooperação sem ser remuneração, sem haver remuneração, mas você pode fazer, então, um trabalho no seu próprio profissão, no seu lar, no seu entorno, as pessoas que estão buscando você para uma conversa, para chorar as mágoas, como eles falam, né? Então, você sempre vai poder cooperar no bem, você sempre vai poder agir no bem. Então, a todo instante, a gente está sendo chamado, a gente está sendo convocado para o trabalho. O trabalho, como a Lara muito bem falou, nem sempre é remunerado. O trabalho sempre vai ser aquilo que nós estamos buscando de alegria, fazer com alegria, com bom humor, com boa vontade. Então, a gente encontra no livro Encontro Marcado, do livro de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, fala o seguinte: o trabalho é fator de evolução e burilhamento. Nele, a herança de amor com o qual o espírito se refaz para a jornada renovadora, em direção aos objetivos supremos da vida. Olha só que interessante isso que Emmanuel fala. Porque o trabalho, então, ele é um fator essencial para a nossa evolução. É o que nos dá condições de a gente evoluir, nos dá condições de a gente poder aprender, e também auxiliar, cooperar nas instituições, cooperar com as pessoas que estão ali aprendendo. Então, como trabalhadores da última hora, todos nós somos, ao ser convocado diariamente ao trabalho, nós precisamos, então, estar constantemente lapidando nossa alma, trabalhando, estudando, aprendendo, conquistando novos conhecimentos, novas virtudes, valores do espírito, valores reais, não valores que são impostos pela sociedade, não valores do espírito, valores do cristianismo, de Jesus, que esteja aí despertando em nós. Então é importante que nós possamos nos iluminar como almas encarnadas aqui na Terra, pois somente o trabalho é capaz de nos fazer evoluir. Ninguém consegue evoluir sem ter a ação do trabalho, ter a ação do bem, para poder realizar atividades que possam cooperar com a humanidade, ou, como já falei, com algum grupo ou instituição. Então, nunca vi ninguém evoluindo pela ociosidade ou pela estagnação. Nunca vi o trabalho levar à evolução com a ausência do movimento do bem. O trabalho é movimento no bem. O trabalho nunca será um movimento do mal, ou seja, você vai fazer um movimento, uma ação no mal, não é considerado trabalho, nunca será considerado trabalho. Então, a ação do bem sempre será considerado movimento no bem, a boa ação, aquela atitude que a gente faz para Jesus, a gente faz para o mundo espiritual, com o foco de ajudar e cooperar com as pessoas. Então, temos também aqui uma passagem do livro Esperança, de Emmanuel, também psicografia de Chico Xavier, faz o seguinte: abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Que magnífico isso aqui. Eu gostaria de levar trazer essa passagem mais para o trabalho profissional. Tá? Dá para fazer uma analogia, né? Muito boa sobre isso, aonde a gente pode utilizar nosso trabalho profissional, aonde a gente pode cooperar com as pessoas, cooperar com aquela instituição que a gente está ajudando, que está ali empregado, sendo funcionário, trabalhando de forma construtiva. Como é que a gente pode trabalhar de forma construtiva para ajudar essa empresa a prosperar, no sentido de
de angariar recursos que possam cooperar com a sociedade. A gente está disposto a ajudar, está disposto a cooperar, ser aí sempre atuante, proativo no bem. Então, muitas vezes a gente está trabalhando de forma sem vontade, de forma ali, como a Lara falou, né? A gente vai um pouquinho, para, descansa, ali fica contando carneirinho, depois a gente volta ao trabalho. Será que a gente está cooperando? Será que essa convocação de trabalhadores da última hora, da vinha ali, né? Será que a gente está realmente exercendo atividade de trabalho no bem? Ação no bem? Não. Ação no bem é sempre você estar disposto a cooperar sempre, ser independente, como o Emmanuel fala no livro Esperança, independente de qual posição você esteja. Seja a pessoa que esteja ali fazendo a higienização do local, né, que está ali fazendo a limpeza do local, seja a pessoa que está no posto mais alto da empresa, não importa. Todos cooperam. É como uma engrenagem, né? Se uma engrenagem para, ou se não trabalha muito bem, todo o resto vai trabalhar de forma condicionada ou limitada àquela engrenagem ruim. Então, eu penso assim, que a parábola do trabalhador da vinha vem nos ensinar a necessidade de sair da ociosidade, da fantasia, da preguiça, pois somos realmente cristãos. Teremos a nossa oportunidade de trabalhar na seara do Mestre Jesus. E seremos sempre recompensados por tudo aquilo que nós fizemos de esforços, tudo que a gente puder utilizar de aprendizado, de conhecimento, em benefício do outro. Não somente, como já falamos, remunerado. Né? Então, todo trabalho no bem é considerado trabalho, toda ação no bem é considerada trabalho. Ou seja, só para finalizar aqui a minha primeira fala, é que você encontra uma pessoa na rua, um pedinte, você realmente não tem dinheiro, não tem recurso que possa ajudar a pessoa, vai ali, fala com a pessoa, dá um bom dia, boa tarde, troca uma duas palavrinhas com ela ali, dá uma mensagem de ânimo, de esperança para a pessoa, você já está atuando, está agindo no bem. E é isso que importa para que nós possamos, então, estar trabalhando e cooperando com a vinha e com a seara de Jesus. Não é mesmo, Lara? É verdade. E você citou Emmanuel, né? Eu adoro Emmanuel. E Emmanuel fala realmente isso, né? Trabalho não é só movimento. Porque, gente, o inferno está cheio de movimento, né? Tem movimento para lá e para cá. E isso é trabalho? É trabalho? Não, trabalho é aquele voltado para o bem mesmo, entendeu? Então, assim, trabalho não é só você estar se movimentando, né? Às vezes você está igual uma barata tonta ali, indo de um lado para o outro, né? Então, não. Então, assim, vamos pegar o tema do nosso programa, trabalhadores da última hora. Como é que última hora é essa? Porque a gente tem que compreender também que momento é esse? Qual é a última hora? O Espírito da Verdade, lá no Evangelho, ele vai dizer uma coisa interessante, porque ele vai nos alertar para a questão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né, do nosso comodismo, né, da nossa vontade de ter poder, né, de ter riqueza, né? E essas coisas podem atrasar ali a obra do Pai. Então, olha só o que o Espírito da Verdade fala. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Gente, isso é muito sério. Porque olha o que Jesus está falando. Essa última hora é esse momento que a gente está vivendo. Essa fase de transição entre planeta de provas e expiação e regeneração. Então vejam, olha o que o Espírito da Verdade fala. Preste atenção. Preste atenção, aquele que será chamado será aquele que silenciou o ciúme, que silenciou o orgulho, que silenciou a vaidade,
que não atrapalhou a obra, que evitou discórdia. Vejam, na casa espírita mesmo a gente vê disputa por poder. Então, quer dizer, claro que nós todos somos falíveis, e somos. Não é porque nós nos dizemos espíritas que nós somos perfeitos, que nós vamos errar. Não. O verdadeiro espírita é diferente, porque o verdadeiro espírita pauta a sua conduta no bem comum, no entendimento. Ele não causa transtorno para o outro, ele não causa dissensão onde ele está, né? Mas esse é o verdadeiro espírita. Nós somos verdadeiros espíritas ainda? Acho que não, né? Então é por isso que a gente erra, claro que a gente erra. Nós erramos mesmo, e o caminho é assim: errou, levanta. Mas veja, essa última hora, ela é importante, porque essa virada de chave de planeta de prova, expiação e regeneração, e não é assim não, viu, gente? A gente dorme, prova, expiação e acorda regeneração, que tem gente que acha que é assim, né? Que vai ter um grande acontecimento aí, e aí vai chegar alguém aqui e falar, ó, agora, a partir de hoje, é regeneração. Não é assim, não. Nós estamos embolados. Nesses dias que nós estamos vivendo, nesses tempos, nós estamos embolados entre essas energias de prova e expiação com regeneração. Tá esse bololô aí, né? Esse entrevero aí entre essas duas coisas. Então, assim, não vai. Porque, assim, o planeta plenamente regenerado é uma coisa. O planeta no início da regeneração é outra coisa, né? Porque tem gente que fica aí nessa utopia achando, vai levar 1000 anos para acontecer a transição. Criatura, a transição está ocorrendo. Para ser plenamente um planeta regenerado, aí eu concordo com você, vai demorar bastante tempo. Né? 1500, 2000, 3000 anos. Depende de cada um de nós, se a gente ficar aqui, nesse planeta. Né? Então, assim, o que a gente está fazendo com o nosso tempo aqui? Nós estamos nos dispondo a trabalhar no bem? Ou será que nós estamos só querendo angariar recursos materiais? Esse é o problema, gente. Claro que a gente tem que trabalhar pelo nosso próprio sustento, isso é óbvio, né? Porque como que você não vai cuidar desse presente de Deus que é o seu equipamento físico para você interagir nessa materialidade? Você tem que cuidar, obrigação sua. Obrigação de cada um de nós cuidar bem do nosso corpo. Mas o problema é quando isso acaba aí. Pronto, só cuido do material. Então eu só viso riqueza, poder, né? Sensualidade. Esse é o problema. São duas coisas que a gente está aqui para fazer. Cuidar, sim, do material, porque é o veículo, é a realidade que a gente interage para o nosso melhoramento, e cuidar do espiritual. São duas coisas que andam juntas. Não pode ser só uma ou só outra, porque tem gente também, gente, que começa a viver uma loucura de fanatismo, que acha que, né, você só pode viver o espiritual, nada da matéria serve. Não é assim. Não é assim. Emmanuel, André Luiz, né, o Chico falava muito isso. A vida é equilíbrio. Equilíbrio. Fora do equilíbrio, a gente só encontra complicação. Né? Então, assim, nós precisamos nos equilibrar. Mas para isso eu tenho que pensar, bom, o que eu estou fazendo com o meu tempo que eu estou aqui encarnado? Será que eu estou atrapalhando a regeneração do planeta? Porque a gente atrapalha com as escolhas erradas que a gente faz, equivocadas, né? Tendo ciúme de tudo e todo mundo, né? Causando discórdia. Né? Tô ali no meu emprego, ali puxando o tapete do meu colega, porque eu quero aquele cargo. Pois é, eu quero o cargo, mas será que eu quero o encargo? Será que eu quero o trabalho que aquele cargo dá? A gente não pensa nisso, né? A gente só quer o nome, né? Sou o gerente, sou o diretor, sou isso, sou aquilo. É só ilusão, gente. É só ilusão. Cada hora a gente nasceu aqui neste planeta
numa determinada situação. Nós já nascemos ricos, já nascemos miseráveis, já nascemos brancos, negros. E daí? Já nascemos asiáticos. Qual o problema? Sabe por que tem tanto preconceito no mundo? Porque não é entendida a reencarnação. Cada hora a gente reencarna de uma forma. Qual o motivo de eu sou branca, qual o motivo de eu ter preconceito com alguém que é negro? Se eu, com certeza, já nasci na pele negra em algum momento. Vejam, é tão sem sentido isto. É tão sem sentido. Eu preciso é cuidar de mim, proporcionar a minha própria melhoria, minha própria evolução. Sabe? Deixa esses preconceitos de lado, de qualquer que seja, raça, religião, né? Inclinação sexual, se a pessoa é homossexual, heterossexual. E daí? Se eu fico preso nessas coisas tão pequenas, eu estou atrapalhando a regeneração, estou danificando a obra do Pai. Eu estou contribuindo para o atraso na colheita. E aí eu vou ser levado, como Jesus diz na parábola, no turbilhão da tempestade. E aí, na hora que eu acordar para reencarnar num planeta primitivo, ou num planeta no início de provas e expiação, eu não vou poder reclamar. Eu não vou poder me assustar. Sabe por quê? Porque eu contribuí para o atraso da regeneração. Eu contribuí para a perpetuação do mal e das trevas. Então, gente, a gente tem que realmente pensar muito nisso. Qual trabalhador da vinha eu estou sendo? Aquele que aceitou o trabalho no início, que fez o trabalho lá, pode até ter feito o trabalho bem, mas podia ter feito muito melhor, e estava ali só por conta do denário? Sou eu este trabalhador? Ou eu sou o trabalhador que, mesmo tendo uma única hora para trabalhar, fui lá e trabalhei com afinco, com determinação? Porque para mim não importava o salário, importava o trabalho. Pois é. São coisas que a gente precisa pensar, né, Jefferson? É interessante, né, Lara, o que você falou, porque a gente não percebe que algumas pessoas, né, vamos usar assim a parte mais material, né, umas pessoas que estão na rua, que estão ali sem trabalho, sem emprego, o que elas querem é trabalhar. E essas, talvez elas sejam muito melhores servidoras do que muitas pessoas que estão em cargos altos, em cargos que possam ali estar trabalhando só por posição, mas não por alegria, não por poder ter satisfação de ajudar, de cooperar com a empresa. Então, nós precisamos estar sempre em alegria, sempre em constante movimento no bem, para que possamos fazer aquele trabalho, aquela atividade, ser um benefício para nós, como espíritos em evolução, mas também colaborar com as pessoas que estão ali. Então, sempre incentivando as pessoas, nossos colegas, nossos chefes, né, os diretores, gerentes, assim por diante. Sempre dá esperança, sempre dá uma boa energia, uma boa mensagem para eles, né? Então, eu acho assim, talvez você até esteja se perguntando, né, como saber se eu sou um trabalhador de Jesus? Como saber se eu sou um bom seguidor da seara do Cristo? Essa é uma coisa que nós temos que perguntar, sempre. Será que eu estou servindo corretamente Jesus? Será que Jesus queria realmente que eu fizesse tal coisa no serviço que eu fiz hoje? Talvez essa ação, esse posicionamento que eu fiz hoje no trabalho foi positivo? Então, eu, Jefferson, sempre busco fazer a seguinte pergunta. Em qualquer coisa que eu for fazer, seja para dirigir, viajar, seja para fazer um trabalho profissional, seja para ir para um lazer, não importa. Qualquer coisa que eu faça, eu pergunto, será que estou fazendo bem no serviço? Será que esse serviço que estou fazendo está agradando Jesus? Mas eu pergunto isso não para a questão da vaidade, do orgulho, mas para tentar buscar um norte aonde possa fazer aquele serviço de forma mais correta possível, dentro da legalidade, né, que eu digo assim, código moral de Jesus. Então, eu sempre tento fazer o melhor possível para poder ajudar, cooperar com a questão
né, da ordem, né, do equilíbrio das coisas. Porque isso é uma questão que nós precisamos realizar cotidianamente, com muita sinceridade, com muita seriedade, porque sempre podemos fazer algo além do que nós podemos fazer. Um exemplo, estou ali, né, vi uma pessoa na rua, falei assim, nossa, tô atrasado, passa depois aí. Aí você volta, né, saiu do seu horário de almoço, ou saiu do serviço, a pessoa não está mais lá. Aí você descobriu depois que a pessoa ali cometeu suicídio. Você teve o tempo de agir no bem. Foi cuidado a fazer o bem. Foi cuidado a tentar ajudar a pessoa. E você não se predispôs. Então, acho assim, nós precisamos estar atentos. Atentos a tudo que ocorre em nossa volta. Poder cooperar. Mas cooperar não é você se intrometer na vida do outro. Não é você querer impor uma coisa na vida do outro. Cooperar é você poder fazer assim, o que eu posso ajudar você? Como posso te ajudar? O que eu posso fazer para você ser mais alegre ou diminuir suas dificuldades? O que eu posso fazer? Então, nunca queira impor ou queira fazer com que a pessoa aceite uma coisa que ela não queira aceitar, que ela não queira, esteja pronta ainda para poder aceitar. Então, outra coisa que eu acho interessante, no livro Sinal Verde, de psicografia de Chico Xavier e autoria de André Luiz, fala o seguinte: servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Então, muitas vezes a gente acha que temos a possibilidade de cooperar um pouco mais, porque nós temos realmente essa possibilidade. A gente pode fazer algo mais daquilo que a gente já faz. Seja trabalho voluntário, seja trabalho profissional, não importa. A gente sempre tem que buscar cooperar, fazer algo mais que a pessoa talvez não espere. Eu sempre uso o exemplo, né, do meu colega que está ali trabalhando. Eu vejo ele lá, eu estou pronto para ir embora, né? Consegui adiantar meu serviço. Meu colega está ali cheio, lotado de serviço. O que me custa eu ir ajudar ele? Ajudar a cooperar ele a diminuir o seu trabalho, o seu serviço. Ah, mas Jefferson, não é minha competência. Eu estou exercendo um cargo, adicional de função. Sim, mas você pode cooperar com o teu colega ou só te importa o dinheiro? Só te importa a posição? O que você ganha só pensando dessa maneira? Então, nós temos que pensar mais no bem-estar das pessoas, cooperar sempre, ajudar sempre. Eu digo que trabalhar com Jesus é você estar disposto a cooperar sempre, independente de quem seja, se for seu amigo, se for seu inimigo. Nós temos que sempre ajudar as pessoas. Então, a gente tem que buscar ser sempre proativo, porque às vezes a pessoa não está esperando seu apoio, sua ajuda. E às vezes você lá na frente, você não sabe o que pode acontecer contigo. Às vezes você vai precisar da ajuda daquela pessoa, não necessariamente no serviço, mas uma questão mais profissional, familiar, pessoal. Às vezes a pessoa pode te encaminhar para um médico que esteja doente, né? Pode encaminhar para um médico que seja irmão dele, seja um parente dele. Então a gente não sabe na frente o que pode acontecer. Então, como diz a Chico Xavier, né? Tudo bem que a gente fizer, nosso advogado será em toda parte. Então, precisamos sim ser proativos. E temos também na mensagem de Constantino, do Espírito Constantino, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: a Lara falou, e eu queria repetir essa frase, porque eu acho muito interessante ela. Bons espíritas, bem amados, sois todos obreiros da última hora. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a reencarnação, cujo grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vem nos chamando para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eu queria chamar a atenção para essa última parte desse texto, que é: mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que nós quiséssemos penetrar nela. Se a gente for perceber,
desde 2000, ano de zero, né? Então, na verdade, ano 33 depois de Cristo, até hoje, quantos anos passaram? Mais de quase 2.000 anos, né? Um pouquinho menos de 2.000 anos. Há quanto tempo a gente está reencarnando, a gente não muda, a gente não altera nossa forma de evolução. Então, ou seja, a gente está sempre sendo chamado a cooperar com Jesus. Mas quantas vezes a gente quis ouvir? A gente quis trabalhar na vinda de Jesus. Então, nós, como hoje, como encarnado hoje, somos chamados, somos convocados ao trabalho. Todos nós somos aqui encarnados, os trabalhadores da última hora. Somos aqueles que estão buscando ali ganhar o seu denário, ganhar seu salário. Mas não é o salário remunerado, é o salário da evolução espiritual, nossos esforços que a gente vai fazer para continuar aqui no mundo, nesse planeta Terra, no mundo da regeneração. Agora, muito bem falou, quem não passar, quem não quiser trabalhar, vai ir para o mundo primitivo ou para o mundo de provas e expiações. Tudo depende de nós. Então, nós queremos sim, devemos sim buscar penetrar na seara de Jesus com nossos esforços, com nossa boa vontade, com nossas ações do bem. Não precisamos ser excelsos missionários da Terra. Não precisamos ser espíritos iluminados. Infelizmente, muitas pessoas acham que você ser trabalhador de Jesus tem que ser um Chico Xavier da vida, tem que ser aí um espírito de alta hierarquia encarnado. Não. O pouco que você fizer, mas que você fizer no bem, fizer com boa vontade, com esforço, e trabalhar além daquilo que você possa oferecer, você já está sendo um missionário em grau pequeno, é verdade, mas uma faísca de Jesus, levando esperança, levando consolo, levando aspirações daquela pessoa ou aquele grupo em buscar a sua própria evolução, em buscar o seu próprio caminho. Então, eu penso, nós precisamos, então, aprender, estagiar a nossa encarnação atual, fazendo bem sempre. Não é mesmo, Lara? É verdade. E essa fala do Espírito Constantino, né, ela é muito interessante, porque, veja, é uma coisa que faz a gente pensar, né? Há quanto tempo nós estamos sendo chamados para trabalhar no bem? Porque qual que é a vinha do Senhor? É o trabalho no bem. Há quanto tempo nós estamos sendo chamados? E quantas vezes nós dissemos não, ou ainda não, agora não? Pois é. Então, assim, a gente tem que entender por que Jesus disse, então, que os últimos serão os primeiros. Por quê? Por que esse trabalhador da última hora tem direito ao salário? Porque ele tem. Ele tem direito ao salário desde que ele tenha boa vontade, que ele tenha conservado a disposição dele de trabalhar, né? Desde que ele não causou retardamento no trabalho, né? Que ele não tenha sido indolente, tenha tido preguiça, má vontade. Ele tem direito ao trabalho porque ele estava lá desde de manhã cedo com os outros, esperando ali, às vezes de forma até impaciente, para que alguém chamasse ele para o trabalho. Ele era trabalhador. Só faltava o quê? O trabalho. Por isso é que ele tem o direito ao pagamento, ao salário, né? Agora, se ele tivesse, né, se alguém tivesse chamado ele para trabalhar, ele fala: "Ah, não. Hoje eu não vou não. Amanhã quem sabe", né? Porque a gente já cansa de fazer isso, né? Ou então, se a pessoa pensa assim, né? "Ah, não, vamos ter paciência, a gente pode colher essas vinhas amanhã. A gente pode trabalhar amanhã, né? Tá tão agradável descansar, né?" Se a gente faz isso, nós não temos direito ao salário. A gente precisa conservar a boa vontade, conservar o intuito do trabalho, a disposição para trabalhar, né? Porque, gente, se a gente se conserva inativo, se a gente emprega as horas do nosso dia em praticar crimes, em fazer aquilo que não presta,
Vamos pensar nisso. Como é que vai ser? Aquele que está ali ocupando as suas horas para matar, para roubar, para perturbar a família do outro, para arruinar a família do outro, né? Para abusar da inocência. E aí? Esse que cede a todas essas ignomínias da humanidade, essas devassidões. Ah, pois é, né? Esse aí, não adianta chegar lá na hora que o senhor vier tomar a prestação de contas do trabalho e falar: ah, senhor, empreguei mal meu tempo. Né? Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, empreguei mal meu tempo, Senhor, me dá aí mais uma chance. Não. Você não teve boa vontade. Você não fez a tarefa que precisava ser feita. Olha como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem do Espírito Henry Heine. Olha o que ele fala. Não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, né? Usou o seu tempo mal. Esqueceste o que havias aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Gente, olha o que é essa mensagem. Olha o que é essa mensagem. Depois não adianta eu chamar Senhor, Senhor. Por quê? Eu usei mal o meu tempo. Ou eu não quis trabalhar, ou eu tinha preguiça, ou tudo era mais importante do que o trabalho na prática do bem, né? Ou eu cometi crimes. E aí? Na hora que eu for prestar conta, o que vai acontecer? Vai adiantar eu falar, oh, Senhor, por favor, eu usei realmente mal meu tempo, fiz um punhado de coisa errada aí, me dá uma chance, me dá aí um trabalho. Não tem trabalho. Você vai ter que recomeçar. E onde que nós vamos recomeçar? Nós vamos recomeçar a nossa caminhada, ou no planeta de prova e expiação, ainda, ou no início, ou dependendo de tudo das coisas erradas que a gente fez, criminosas, delituosas, nós vamos começar no planeta primitivo. Recomeçar. Aí vai demorar 2.000, 3.000, 4.000 anos para a gente se reajustar. Então, por que a gente está perdendo tempo? Será que a gente quer isso? Será que a gente quer realmente deixar passar essa oportunidade de voltar os nossos olhos, o nosso pensamento e a nossa vontade para o bem, para fazer o bem? Isso, gente, é muito importante da gente refletir. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer com esse tempo que me resta aqui nessa encarnação? Porque, olha, Chico Xavier falava assim, que ninguém pode, né, voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode, a partir de agora, fazer um caminhar diferente, ter um novo começo a partir de hoje, não a partir do que a gente já fez, mas a partir de agora, deste minuto. Então, o que eu quero para mim? Eu tenho que responder essa pergunta. Eu quero só voltar os meus olhos para o material e o resto depois eu vejo como fica? Ou eu quero me comprometer no trabalho do bem? Ou eu quero, mesmo que eu não tenha aceitado o trabalho antes, eu vou usar esse meu tempo de agora para sim, para fazer o bem. Sempre que ele se apresentar, eu vou buscar o trabalho no bem. Pois é. A gente precisa pensar e refletir nessas coisas, gente. O mundo está muito voltado para o materialismo. Está muito fácil da gente se perder, né? São muitas coisas erradas que a gente está vendo no mundo. É muito fácil você cair nas tentações.
né? É muito mais fácil você ir para uma baladinha, né? Fazer aquilo que não deve, do que sentar e estudar. Ô, gente, ninguém está falando, nem eu faço isso, e tenho certeza que o Jefferson não faz. Eu não fico 24 horas por dia estudando, claro que não. É equilíbrio. Eu tenho a minha vida material e tenho a vida espiritual. Então, assim, eu estudo sim todos os dias. Separo ali umas horas do meu dia para eu estudar, mas eu sou dona de casa, eu tenho que dar conta da limpeza da minha casa, eu tenho que dar conta de fazer o almoço do meu marido, o jantar do meu marido. E ok, eu adoro fazer isso. Adoro cuidar. Isso não tem nada demais. Já trabalhei muito na minha vida fora de casa. Então, assim, o que que eu estou fazendo? Eu tenho meu horário de lazer em que eu saio, vou passear. Tenho. Mas eu tenho o comprometimento de estudar todo dia. Eu tenho o comprometimento de fazer o melhor que eu posso para ajudar quem quer que seja. A gente sempre pode fazer alguma coisa pelo outro. Não precisa ser com dinheiro. Olha, pega uma vasilhinha de água, bota no portão da sua casa para os bichinhos de rua beber. Bota ali uma comidinha. Tá vendo um cachorrinho de rua na sua rua? Vai lá, bota uma comidinha para ele. Né? Você tá vendo ali uma criança ali, né, perdida ali na vida, sem fazer nada? Vai lá, ajuda, oferece uma ajuda. Pergunta: você está na escola, menino? Por que você não está na escola? A gente sempre pode fazer alguma coisa pelo outro. A gente sempre pode trabalhar no bem. Né? Quando a gente fala trabalhar no bem, parece que você tem que fazer uma coisa monstruosa. Não é assim. São as pequenas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia que vão construindo o nosso caminho para aí sim, daqui a um tempo, a gente poder fazer coisas grandiosas. Mas não adianta eu querer fazer as coisas grandes se eu não consigo fazer as pequenas. Se eu não consigo ter um olhar caridoso para um animal de rua que está ali esquálido, famélico, morrendo de fome. Eu sou capaz de ainda chutar ele. Gente, nós precisamos ter o entendimento de que a gente precisa melhorar as nossas ações no dia a dia. É no dia a dia que a gente trabalha no bem. É ali, no decorrer das horas. Mesmo quando a gente está no nosso momento de lazer, sabe? Assim, o que que eu faço? Eu sempre saio de casa, quando eu e o meu marido, a gente vai dar uma volta na rua, né? Dar um passeio de carro, alguma coisa assim. Sempre a gente leva. Ou, se a gente vai dar uma voltinha a pé, tem na bolsa um saquinho de ração. A gente sempre leva, porque a gente sempre acha um bichinho esfomeado na rua. Né? Sempre que a gente às vezes vai em algum lugar, principalmente, né, gente, porta de lanchonete, porta de restaurante, tem ali alguém que está olhando ali para dentro com fome. Vai lá, compra. Se você ia comer duas coxinhas, né, que todo mundo gosta de coxinha, come uma e dá a outra para quem está ali fora. Você não vai morrer porque você não comeu duas coxinhas. E olha, gente, fazer o bem é uma sensação indescritível. Indescritível. Quem faz o bem sabe. Quem faz o bem sabe a alegria que é você ver o brilho no olhar do outro que foi ajudado. E você não precisa ficar falando, porque olha, ajudar o outro tem uma questão, viu, gente? A gente não pode cobrar a gratidão do outro, não, tá? Porque tem gente que ajuda falando assim: ah, você não vai me agradecer, não? Não, o outro não precisa te agradecer. Você está fazendo pelo agradecimento, então você está fazendo certo. Você tem que fazer por amor de fazer. Né? Como os espíritos dizem, servir por amor de servir. Então, nós precisamos criar essa consciência em nós. Se a gente ainda não criou, nós precisamos criar. E se você já criou, tem que fortalecer essa consciência todos os dias. Né? A vida é equilíbrio, gente. É equilíbrio. A gente precisa compreender, então, nós estamos na última hora. Qual o tipo de trabalhador que eu almejo ser? Porque ainda tem tempo.
Pouco, mas tem. É verdade, né, Laura? Muito interessante a abordagem que você fez, até porque algumas pessoas acham, né, que Planeta Terra é um resort, né? Você está ali só para divertir, para apreciar, para ir para badalar, né, para passear o tempo todo e torrar o dinheiro, né? Trabalhar para torrar o dinheiro. E não é bem por aí, né? Na verdade, a gente tem que entender que nesse momento de transição, a gente tem sim o tempo para descansar, para aproveitar, para poder passear, né, estar com a nossa família, mas tem um tempo de trabalhar profissionalmente, mas também tem um tempo de poder fazer o bem. E eu sempre busco fazer o bem em todas as horas, né? Eu digo que eu sou igual policial, né? Policial é 24 horas policial. Eu sou cristão 24 horas, então estou sempre disposto a ajudar. Então, acho assim, a gente tem que entender que os espíritos superiores que envolvem a Terra estão 24 horas trabalhando. Não tem feriado, não tem sábado domingo, não tem nada. Estão sempre trabalhando. Então, se eles trabalham sempre, o que me impede de eu trabalhar também? Como a Lara falou, sempre no controle do equilíbrio. Né? Então, se você não está disposto a trabalhar como voluntário ou fazer o bem para alguém, mas você consegue ali fazer um trabalho assistencial, seja ajudando alguém, conversando com as pessoas, seja você dando esperança às pessoas, faça. O pouco que você puder fazer, faça. Então, lembre-se, eu penso assim, né? Que sempre nós podemos cooperar, podemos ajudar. Porque muitas pessoas acham que quando a gente desencarnar, a gente vai ficar nas nuvens, no céu, tocando harpa, né? Tocando lá os cornetos, os clarinetes lá, né? E deitado nas gramas lá, só curtindo o céu, né? As nuvens, né? Não é bem por aí, pessoal. A gente vê muito nas obras do André Luiz, principalmente nas do André Luiz, né? Como que o plano espiritual trabalha. Trabalha, mas tem um tempo de descanso, tem um tempo de lazer. Lembre-se sempre, tudo é equilíbrio, mas mesmo no tempo de lazer deles, estão ali absorvendo algum conhecimento, estão ali, de qualquer forma, estudando, né? Observando, e sempre que for preciso, vão ajudar, cooperar. Então, a gente precisa ter essa noção, porque trabalhar é evoluir. Ninguém evolui sem o trabalho. Agora, nós temos também a oportunidade de estar sendo convocado aqui nesse momento de transição planetária, porque essa jornada, né, de evolução, de subir as escadas de Jacó, é levar esse espírito, é buscar e conquistar as duas asas que nós precisamos para poder ser anjos, as duas asas da angelitude, que é a sabedoria, né, e o conhecimento. Ou seja, diz então o Espírito de Verdade, capítulo 20, no Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão o da caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo dos que tiverem esperado. Olha que magnífico, olha que esperança que dá a mensagem do Espírito de Verdade, que é Jesus. Que esperança que Jesus nos dá com essa mensagem. Nós temos que trabalhar por caridade, por querer cooperar, pelo amor ao próximo, por ajudar ao próximo. Seja um animal que esteja ali abandonado, que você possa acolher, se for possível, você possa acolher, ou se não for possível, que você possa ali ajudar, cooperar, como a Lara falou, colocando ração, colocando um copo d'água. Se for um mendigo, você consiga ali ajudar, levar ele para uma instituição, ou se você puder abrigar ele, ou se você puder cooperar de outra forma, mas sempre procure cooperar. E a Lara muito bem falou, não precisa anunciar aos quatro cantos que você está ajudando alguém, que você está ali ajudando a pessoa. Não, faça o bem, sem ver a quem, mas sem querer holofotes em você. Então, é aquilo que o Jesus fala aqui, né? Trabalhar
no campo do Senhor com desinteresse, senão o interesse da caridade, que é doar-se ao próximo, cooperar com o próximo, sem esperar, né, qualquer tipo de regalia, qualquer tipo de muito obrigado por ter ajudado. Não importa. Se você ajudou a pessoa não te deu, não te agradeceu, não te deu bom dia, não importa, não espere nada da pessoa. Faça aquilo que você quer de bem para a pessoa sem esperar nada em troca. O trabalho da caridade é você fazer tudo sem esperar nada em troca. Então, segue aqui o Espírito da Verdade, no mesmo capítulo, outro trechinho que eu achei muito interessante, queria trazer para vocês aqui. Deus procede, neste momento, ao censo dos servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante das tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Outra mensagem de grande elevação, de grande esperança para nós, que é a gente ser servidor fiel. Servidor fiel é quando a gente trabalha sem buscar, sem querer usurpar o salário, sem querer ser animosos, ou seja, ficar ali, trabalha um pouco, descansa, trabalha outro pouco, descansa, mas esse descanso não é porque você está cansado, é porque você está com preguiça, está sem vontade, não quer ter muitos esforços, não quer fazer muitos esforços. Então, muitas pessoas acham ali, né? A gente percebe, né? Mas Deus sabe, a pessoa aí, Deus sabe, né? Que aquela pessoa que está ali, talvez trabalhando, está ali descansando, mas por preguiça, mas por uma vontade, por não querer fazer esforços demasiados, né? Que possa colocar a sua posição, né, social em vista, né? E perder aí, ser alvo de chacota, de maledicência, de calúnia, né? Então, a gente vê muitas pessoas que têm muita tem riqueza, ou tem uma posição social muito elevada, mas muitas vezes não fazem nada sem o holofote, sem uma revista, sem as câmeras estar ali observando, estar ali registrando aquela ação. Então, precisamos sempre buscar fazer as atividades com Jesus, sempre com os esforços e boa vontade, com alegria no coração e querer ajudar, querer cooperar através da caridade. Então, Lara, se você puder fazer algum outro comentário e também as considerações finais, a gente fica, então, ali à vontade, tá bom? É que o nosso tempo já, já está no fim, né, Jefferson? Eu vou fazer minhas considerações finais. Gente, a gente precisa entender qual que é a condição do bom trabalhador, né? Do trabalhador da seara do bem. É o quê? É o desinteresse, né? Desinteresse que eu falo ali de receber alguma coisa em troca, né? É a constância, é a boa vontade, é o esforço próprio, né? De continuar no trabalho que assumiu. Então, assim, porque tem gente que trabalha só pelo salário, só pelo dinheiro, né? São mercenários, né? A única aspiração que aquela pessoa tem é realmente receber o salário, receber o pagamento. Agora, o verdadeiro trabalhador, né? O verdadeiro operário no bem, nós estamos falando aqui de trabalho no bem, o verdadeiro operário no bem, ele trabalha por amor, né? Em todas as áreas, em todas as áreas. Tá? O trabalho por amor do entendimento que você tem que é necessário trabalhar, que o trabalho é dever de cada um de nós. Tá? E tanto no nosso trabalho, não interessa se você é o quê? Engenheiro, padeiro, não interessa se você é um artista, se você é um cientista, não interessa. Se você é da lavoura, né? Trabalha na roça, não interessa. Não seja mercenário. Seja o verdadeiro operário, o trabalhador no bem, né? Porque olha, gente, nesses dias que a gente vive, né, nesses tempos, né, de tanto materialismo, de tanta ganância por dinheiro,
sabe, a gente percebe assim que a gente encontra mais escravos do dinheiro do que trabalhadores da vinha do Senhor, né? É muito mais gente escravo do dinheiro do que realmente obreiro no trabalho do bem. Então é por isso que Jesus disse, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, porque falta entendimento. E essa parábola da vinha, ela faz com que a gente tire algumas conclusões, né? Uma delas é que não interessa a quantidade de trabalho. Ah, eu trabalhei 1.000 horas. O outro foi lá e trabalhou 1 hora, mas nessa 1 hora que ele trabalhou, ele deu muito mais dele mesmo, se esforçou muito mais, trabalhou com muito mais boa vontade do que o outro que trabalhou 1.000 horas, né? Então, assim, não é a quantidade de trabalho, é a qualidade do trabalho. E se você permaneceu até o fim do trabalho, se você não abandonou. Porque tem gente que começa a trabalhar na obra do bem e larga para lá. Ah, não, isso é muito trabalhoso. Pois é. Então, aquele que trabalhou na vinha desde a manhã até a noite, ele não merece um salário maior do que aquele que trabalhou só na última hora por conta da qualidade do trabalho. Percebam. Por quê? Porque o Senhor é justo. Né? O Senhor é bom e é justo. Então, ele não ia remunerar de forma diferente, né, aquele que trabalhou com má vontade, aquele que trabalhou mais ou menos, né? É por isso. Então, assim, aquele que foi chamado, a gente precisa entender também a qualidade desse trabalhador que chegou por último. Porque ele chegou por último porque ele não tinha sido chamado ao trabalho. A partir do momento que chamaram ele a trabalhar, ele trabalhou ali o dobro, o triplo, o quádruplo do que os outros, para fazer valer o trabalho dele. E mesmo assim, sem esperar pagamento. Porque lembra, o Senhor não acordou pagamento com ele. Foi o único que o Senhor não acordou pagamento. Ele acordou primeiro com os outros. Vou te pagar o que é justo. Mas com esse último, ele nem falou em pagamento. Então, assim, vamos compreender bem a nossa posição, onde a gente quer estar, qual tipo de trabalhador, de obreiro no bem nós queremos ser, né? E largar de mão o egoísmo, o ódio, a calúnia, a injúria, a vaidade, todas essas coisas que atrapalham o trabalho no bem, né? Vamos lembrar, a gente não pode ajudar a retardar a obra do Senhor. Nós temos que levar a obra do Senhor adiante. Para isso, a gente precisa entender que nós não podemos ser invejosos, personalistas, egoístas, né? Nós temos que extirpar isso de nós. Então, olha, e tem uma coisa também interessante, né? Para aqueles que são espíritas, prestem atenção. Quando você ainda não tinha um conhecimento espírita, ok, você era de um jeito. A partir do momento que você tem um conhecimento espírita, você tem outra responsabilidade, porque você tem um conhecimento a mais. Então, preste atenção no que você anda fazendo com o seu tempo, colega, porque ó, você vai ser chamado ali, né? Vamos lembrar do que Jesus fala, né? A quem muito é dado, muito será pedido. Então, se eu tenho, mas se eu já tenho contato com a doutrina espírita, se eu já estudo e eu continuo agindo igual a quando eu não tinha esse conhecimento, tem alguma coisa de errada comigo. Porque eu preciso me melhorar. Porque doutrina dos espíritos, a filosofia espírita é a filosofia de melhoramento pessoal. É a doutrina de melhoramento contínuo. Se eu não estou melhorando, epa, peraí. Alguém aí precisa puxar as suas orelhas, filho. Então, olha, vamos entender que não adianta a gente reclamar depois, tá? Não adianta. A gente precisa fazer a nossa parte agora. Porque a hora de trabalhar é essa.
Ou você faz bem a sua parte agora, ou depois não vai poder reclamar de jeito nenhum. Qual tipo de trabalhador você quer ser? É verdade, né, Lara? Esse é o momento de a gente poder trabalhar, né? Então, fazendo minhas considerações finais agora, gostaria de deixar uma grande mensagem para vocês, que é uma reflexão, né? Então, a grande maioria de nós, aqui na Terra, está na sua última oportunidade, na sua última passagem aqui na Terra. Mas por que é a última passagem aqui na Terra? Porque a pessoa não soube trabalhar, não trabalhou com boa vontade, com alegria. A pessoa que, como a gente falou, né? Estamos nesse momento de transição, então a gente está sendo convocado ao trabalho. E muitas pessoas não levam a sério esse trabalho, não levam a sério esse momento de transição. Então, nós estamos tendo aqui a última oportunidade de cooperar, de se disponibilizar a nossa própria regeneração. Porque a regeneração, para quem quiser ir para o mundo da regeneração, que é a próxima fase aqui da Terra, tem que começar a se regenerar em si próprio. Não posso esperar que os outros se regenerem para poder se adaptar a essa nova condição, né? Então, a regeneração verdadeira é aquela que começa dentro de mim. Essa regeneração começa através da ação no bem, do trabalho de boa vontade, do serviço da caridade, né? Então, isso que a gente tem que buscar. E eu gostaria de deixar também umas duas, três mensagens aqui para vocês, para vocês poderem meditar e eu também. É o seguinte, é da obra Pão Nosso, de psicografia do Chico Xavier e do Espírito Emmanuel como autor. Capítulo 29. Quem quiser ler mais sobre esse assunto é muito interessante. A famosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Enquanto os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser travado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que se age transitoriamente. Segue então com a mensagem do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibai Schutel. Tá? É uma mensagem muito linda. Percebe-se que na vinha o Senhor não faz questão da quantidade do trabalho. Não faz questão da quantidade do trabalho, mas sim da qualidade. E ainda mais da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha, desde a manhã até a noite, não merecem maior salário do que os que trabalharam a única hora, dada a qualidade do trabalho. Não vou nem comentar, porque a Lara já falou sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe, comente. E eu agradeço novamente aqui a Lara pela presença, pela disponibilidade de cooperar e nos ajudar no programa de hoje. Obrigado, Lara. Sou eu quem agradece, viu, Jefferson? Pode ter certeza. Eu sempre falo, né? Espírito endividado tem que trabalhar muito. Então, é mãos à obra mesmo, gente. Vamos aí compreender a necessidade da gente trabalhar no bem, né? A gente precisa realmente entender isso. Então, Jefferson, uma boa noite para você, uma boa noite para você que esteve conosco até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Lara. Obrigado a todos. Uma boa semana para todo mundo. E pensemos sempre na qualidade do trabalho que a gente pode fazer, dando esperança, levando conhecimento, levando a boa vontade, um trabalho, aonde quer que nós sejamos, façamos o trabalho de Jesus. Que assim seja hoje e sempre. Até mais.